Abra sua Bíblia no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Hoje é a 7ª mensagem sobre os pensamentos de Deus. Irmãos, cada vez que eu estou estudando isso, eu sinto que tem tanta coisa. Eu sabia quando eu ia parar, agora eu não sei mais. Um dia eu vou parar. Mas enquanto o Espírito estiver falando, a gente vai transmitindo à igreja. 2 Coríntios. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Os pensamentos de uma pessoa, eles podem estar presos ou livres? Parece uma pergunta muito simples, mas eu vou mostrar uma coisa a você muito séria na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Que diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu tenho citado esse versículo, mas agora nós vamos nos aprofundar nele. E eu quero dizer a você que a mente de uma pessoa, os pensamentos humanos, eles estão sempre numa prisão. Essa é a revelação desse texto. Gente, nós temos aprendido muitas coisas, e eu creio nisso, sobre os pensamentos. O nosso campo de batalha. Mas só há uma maneira do pensamento humano se estabelecer, é na prisão. Isso parece uma coisa louca. Mas é assim desde que o homem caiu no Éden. Paulo está falando desse texto e fazendo uma defesa diante daqueles que perseguiam o Evangelho. Gente que persegue o Evangelho é gente que tem a mente, o pensamento aprisionado, só que pelo mal. E aqui então eu quero que você olhe para mim e guarda no teu coração. O seu pensamento vai estar sempre numa prisão. Mas ele não pode estar aprisionado pelo mal. E nessa passagem o Espírito Santo vai revelar a nós sobre essa batalha na mente. Quanto mais eu estudo na Bíblia sobre os pensamentos de Deus, mais eu vejo como esse assunto é seríssimo. Vou tentar torná-lo bem didático e eu quero pontuar algumas coisas como a gente sempre faz. Primeiro, anote. Há duas maneiras de se lutar na vida. Não tem três, tem duas. E primeiro você tem que entender que nós estamos numa luta espiritual. Antes de ser uma batalha jurídica, antes de ser uma batalha conjugal, antes de ser uma batalha profissional, antes de ser uma batalha estudantil, antes de ser uma batalha entre nações, o primeiro nicho, o primeiro lugar, a primeira origem, a causalidade básica, como dizem os cientistas, para nós, é a espiritualidade.
Portanto, meus irmãos, tudo o que você está passando, meu amado irmão, minha irmã, presta atenção, olha para o seu pastor, que eu vou dizer uma coisa muito séria: tudo na sua vida que você está passando tem fundo espiritual. Você não pode, um crente maduro, não pode deixar de discernir as coisas espirituais. Nós levamos a vida, nós vivemos, nós às vezes não damos importância que nós deveríamos dar às coisas espirituais, nós achamos que isso é pieguismo, achamos que é coisa de gente chata, de gente que é metida a consagrada. Não, não é nada disso. O assunto que nós estamos tratando sobre os pensamentos, as coisas de Deus, o temor a Deus, a igreja de Deus, o reino de Deus, as batalhas dos filhos de Deus, todas essas coisas têm como preeminência e base a questão espiritual. Inevitavelmente, invariavelmente, nós estamos diante de forças. A sua vida está diante de forças. Eu não quero que você vá para um extremo nem para o outro, porque nenhum extremo é saudável para a mente humana. Tudo que não for equilibrado, seja a alimentação, seja o comportamento, seja os sentimentos de ansiedade, de medo, tudo que não tiver equilíbrio não é saudável. Espiritualmente é a mesma coisa. Você não pode ir para um extremo aonde você vê demônio em tudo e faz uma leitura desta maneira sobre todas as coisas da sua vida. Mas você também não pode ir para o outro extremo achando que nada disso acontece, que a vida é uma coisa muito humana, muito carnal e depende muito da nossa vontade e das nossas decisões. Não é assim, há de se ter um equilíbrio. Nós temos que ter uma coisa que Provérbios nos adverte muito a que tenhamos. Anote essa palavra, discernimento. Um dia a gente vai poder pregar sobre esta palavra. Discernir as coisas espirituais, discernir as coisas do espírito, não é fácil. Às vezes você tem uma situação lá no seu trabalho e você está achando que é apenas um problema de inveja de um companheiro, ou uma injustiça do seu chefe, mas por trás de alguma coisa existe uma questão espiritual. E vou dizer uma coisa aqui bem grave. Às vezes você pensa que quem está falando com você é aquela pessoa. E muitas vezes quem está falando com você não é aquela pessoa, mas um espírito opressor que usa a boca desta pessoa. Isso é assunto muito sério. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que entender que precisamos de um discernimento do que é espiritual. Ô gente, vocês estão compreendendo? Quem está aqui na igreja, eu sei que tem pessoas nos visitando, mas quem está vindo na igreja, vocês estão compreendendo o momento que nós estamos vivendo como igreja do Senhor? Eu quero agradecer, porque no domingo passado à noite, quando eu pregava sobre o corvo e a pomba, quem estava aqui domingo passado à noite? Levanta a mão. Graças a Deus, muita gente. Eu disse que esta semana, que começava domingo passado, o Senhor ia mandar uma folha de oliveira no bico da pomba, lembra disso? E eu pedi do púlpito, porque aquela folha de oliveira no bico da pomba era um movimento de esperança que Deus estava trazendo à sua resposta de oração. E eu quero agradecer a Deus, porque choveu no Instagram, no meu Instagram e em outras áreas, pessoas dizendo: pastor, a pomba com a folha da oliveira no bico chegou na minha casa. Louvado seja o nome de Deus, aleluia por isso, glória a Deus, pelos testemunhos de bênção, testemunhos de vitória.
Ora, quando nós estamos mexendo com essas coisas, nós temos que entender, meus irmãos, que muitas bênçãos virão, revelações de Deus, bênçãos na família, bênçãos na vida profissional, discernimento de direção, mas, porém, entretanto, todavia, nós vamos receber contra-ataque. Se você discerne as coisas do Espírito, você tem que entender que o contra-ataque vai acontecer, e o contra-ataque acontece. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: há duas maneiras de lutar. Há duas, é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. A primeira maneira, ele diz, é lutar segundo os padrões humanos. Paulo diz, apesar de eu viver como homem, apesar de eu ser um homem, ele está dizendo o seguinte: apesar de eu ser uma pessoa sujeita a fraquezas, eu não posso combater nessa vida com armas humanas. Eu tenho que fazer uma renúncia. E renúncia se faz com a mente, com o pensamento e com o coração, das armas humanas. Eu convido você a fazer uma renúncia. Quais são as armas de padrões humanos? São armas, gente, dominadas pela carne, pela carnalidade. São armas dominadas pela influência de Satanás. São armas de pecado. Tudo aquilo que é arma de pecado, desobediência a Deus, corrupção, injustiça, maldade, ódio, tudo isso são armas de padrões humanos. É assim que o homem age, o homem natural, o homem mundano, o iníquo, o pecador, aquele que está na iniquidade sem Cristo, ele age segundo os padrões humanos. Por isso que é difícil fazer uma sociedade com uma pessoa que não tem o Espírito Santo, porque ele vai ficar baseado em padrões humanos. Ele só conhece os padrões da carne, ele só conhece os padrões da vida. Isso está envolto na sua mente. E você nessa noite pode renunciar a isso e dizer o seguinte: em nome de Jesus, eu não vou lutar, como disse Paulo, eu não vou lutar segundo padrões humanos, eu vou lutar segundo padrões de Deus. Amém ou não? Amém. Fala mais forte. Eu não vou lutar como os homens, eu não vou lutar segundo a minha fragilidade, eu não vou me utilizar dos padrões humanos, eu vou usar os padrões de Deus. Mas essa escolha, olha para o pastor, essa escolha acontece na mente e no pensamento. Eu renuncio uma coisa e eu escolho outra. Os pensamentos de um crente precisam ser os pensamentos direcionados por Deus. Isso não é fácil. Gente, o que nós estamos pregando aqui há 7 domingos à noite, não é fácil. Ter uma mente convertida, ter uma mente com os pensamentos de Deus, depende de metanoia, depende de transformação, depende de mudança de direção, depende do Espírito Santo. Você não consegue sozinho, sozinha. Você tem que clamar, clamar, clamar e pedir, lutar, lutar, lutar e dizer: Senhor, eu renuncio à mentalidade, aos padrões do mundo, e eu aceito, escolho e decido. A minha volição, a minha vontade é pelos padrões de Deus. Primeira coisa que Paulo está falando: só há 2 padrões, 2 maneiras de você levar a luta na sua vida. Como você está levando esse problema, essa crise que você está passando, essa dor que você está vivendo, essa situação pela qual você tem andado já há algum tempo. Você pode enfrentar isso com padrões humanos, com a racionalidade humana, com a inteligência humana, com a competência humana, com o conselho dos médicos humanos, ou você pode escolher e optar pelos padrões, pela vontade e pelos pensamentos de Deus. Não estou dizendo com isso
que um pensamento de Deus não possa vir pela boca de um médico, de um terapeuta, não. Eu estou dizendo que você precisa confiar. Confia. Que os pensamentos de Deus podem chegar a você de várias maneiras. Gente, quando Deus quer falar, Ele fala. Ele usa quem quer que seja. Ele já usou uma mula para falar com Balaão. Ele usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele quiser. Às vezes você fala com uma pessoa, ela não te ouve. O Espírito Santo toca em alguém. Esse alguém fala uma vez só e a pessoa diz assim: descobri, o Senhor falou comigo. Louvado seja Deus. Deus fala como Ele quer, porque Ele é soberano. Ou você luta na vida pelos padrões humanos, ou você luta na vida pelos padrões de Deus. Segunda coisa, anote. Qual é a natureza das nossas armas? Se tem uma luta, tem arma. Se tem uma luta, tem arma. E a Bíblia fala de armas humanas e de armas espirituais. E o versículo 4, olhe para a sua Bíblia, Paulo diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. A palavra armas aqui, hoplas, é uma palavra usada para armas de defesa e armas de ataque. Se você quer saber quais são as nossas armas, elas estão na Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu sobre as nossas armas. E ela começa, e ele faz uma comparação com um soldado da guarda pretoriana que tomava conta dele. Ele olhou da cabeça aos pés. E ele olhou para o capacete e disse: a nossa cabeça tem um capacete, é o capacete da salvação. Ele olhou para a couraça do soldado e disse: a nossa couraça é a justiça. Ele olhou para os lombos e disse: os nossos lombos têm verdade. Ele olhou para os pés e disse: o evangelho está nos pés. Ele olhou para o escudo e disse: o nosso escudo é o escudo da fé. Observem uma coisa: em todas as armas até agora são armas de defesa. E só há uma arma de ataque. A arma de ataque é a espada do Espírito que penetra. Você tem que ter a espada do Espírito nas suas mãos, ele diz, é a palavra de Deus. Portanto, nós temos armas de defesa. Da cabeça aos pés. Você está vestido agora, você está revestido pelo poder do Espírito de Deus. E você traz na sua mão, no seu coração, nessa imagem emblemática, a espada do Espírito, hoplas. A nossa arma não é a arma humana. Eu vou citar aqui uma arma humana, eu pensei em várias. Pessoas que agem como as trevas, pessoas que estão mergulhadas em tristeza, em dores, mas há uma coisa letal que tem sido disseminada no nosso meio e que as pessoas hoje não valorizam ou tratam com leviandade, é o pecado da mentira. A mentira é um falseamento. E a Bíblia diz que há um pai da mentira, que há alguém que mente por natureza. E quem mente e se acostuma com a mentira, com a falsidade, com o falseamento, o Senhor Jesus disse, é filho dele. É Satanás. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Esta semana, num programa de rádio, eu estava discutindo com alguns colegas
sobre exatamente a questão de fazer votos a Deus. Desde o Velho Testamento houve um movimento tremendo de se fazer votos a Deus, e votos era uma prática judaica, mas quando chega o cristianismo, Jesus Cristo não vai impedir você de fazer votos a Deus, mas a Bíblia diz assim: se você fizer um voto a Deus, trate de cumpri-lo, seja qual for ele. Não seja infiel nos seus votos. Voto é uma coisa séria, seja feito em qualquer lugar, não importa se você faz o voto, você tem que cumprir o voto, mas ele disse, mais importante ainda do que o voto, é que a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. Nós não precisamos de documento, a palavra de um crente tem que valer. Mas nós estamos cheios de pessoas mentirosas nas igrejas. Elas não só mentem intencionalmente, como elas falseiam. Caia por terra agora, Senhor, todo espírito de falsidade, todo espírito de mentira, que não habite na nossa vida isso, mas habite o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos transparência, é isso que nos dá autoridade. A autoridade de uma pessoa não vem pela sua perfeição, a autoridade de uma pessoa vem pela sua coerência. Ninguém é perfeito, e o dia que você falhar, abaixa a cabeça e diz eu falhei. O dia que você errar, abaixa a cabeça, peça perdão e diz que eu errei. Ninguém é perfeito. Coerência é quando eu assumo a realidade daquilo que sou e do que estou sendo. Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de se arrepender. Tem gente que não consegue vir à frente num apelo porque são os outros que precisam, ela nunca precisa. Olha, a manifestação pública é bíblica. A manifestação pública é bíblica. Aquele que me confessa diante dos homens, não é só confessar com a boca, é confessar com o corpo, é confessar com as mãos. Quando eu levanto a minha mão para Deus, eu estou confessando. Quando eu abro a minha boca para cantar, eu estou confessando. Quando eu levo uma Bíblia, eu estou confessando. Tem gente que não leva a Bíblia porque tem vergonha. Não tenha vergonha da palavra de Deus, não tenha vergonha de ter o aplicativo da Bíblia NVI no seu telefone. Assuma o seu Senhor, assuma a sua fé. Aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É Bíblia. Caia por terra todo espírito de mentira. Jovem, não tenha vergonha de Deus na escola, na faculdade. Tenha não. Não tenha não. Meus irmãos, as armas do diabo são essas. E nessa mesma carta, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim: o diabo cega entendimento. Isso é muito sério. O que é cegar o entendimento? A pessoa não consegue entender. Por isso que você explica, você fala, ela não compreende. Ora, gente, vamos aprender a lutar. Antes de você falar com ela, pede ao Espírito Santo que abra o entendimento dela. Antes de você dizer alguma coisa numa conversa, de você chegar para negociar um contrato, de você estar diante de uma pessoa querendo ganhá-la para Cristo, diante de um médico, de um terapeuta para lhe dar um diagnóstico, fala ao Senhor e diga: Senhor, abre o meu entendimento e o dela, para que haja uma sinergia, e se vier alguma coisa que não seja a tua vontade, não seja dita, amém ou não? Não seja dita. O diabo cega o entendimento. Eu podia dar aqui nome de muitas armas do inferno, eu vou ficar só com a mentira. E deixa eu dizer uma coisa para você: você tem à sua disposição o arsenal de Deus. São as armas mais poderosas que estão à nossa disposição em Efésios capítulo 6, que eu acabei de citar. Portanto, essa é a natureza das nossas armas. Ora, gente, se estamos numa batalha espiritual, e essa batalha, o campo da batalha é a mente, e nós vamos ter que fazer escolhas, nós vamos ter que tomar as armas, que nós tomemos as armas de Deus na nossa mente e no nosso coração. Amém, igreja? Terceiro, eu quero falar sobre o poder das armas, ou o poder dessas armas. E eu vou dizer 3 coisas sobre o poder dessas armas espirituais.
Armas espirituais são as armas que nós lutamos a luta da vida. Então, se você quiser lutar a luta da vida mentindo, sendo iníquo, sendo injusto, você vai cair do cavalo, meu amigo. Mas se você quiser lutar as lutas da vida com as armas de Deus, você não será vitorioso, você já é. São 3 coisas que as armas de Deus vão fazer em nós, na mente, no pensamento. Primeiro, destruir fortalezas. Está escrito aí. Palavra grega, akroma. Akroma. Sabe qual é a ideia da palavra akroma? É prisão. Gente, vejam que assunto sério. Essa palavra grega, akroma, só aparece no Novo Testamento aqui. A Bíblia declara, e Paulo está dizendo que são grandes muralhas de pedra, que são colocadas diante de nós, no nosso pensamento. Onde é que o diabo coloca isso? No pensamento. Muralhas, fortalezas. As armas de Deus vão nos ajudar a destruir fortalezas. Você acredita nisso? As muralhas vão cair, as fortalezas vão cair, as trancas de ferro vão quebrar, mas se você usar a arma certa, se você usar a arma errada, nada vai acontecer. Mas se você usar as armas de Deus e do Espírito Santo, as muralhas vão cair, o muro vai cair, as trancas de ferro serão destroçadas. E Paulo está falando o seguinte: essas muralhas, esses pensamentos, se estabelecem dentro de nós e se opõem a tudo que é de Deus. Isso acontece na nossa cabeça todo dia. Eu pedi a comunicação para fazer uma imagem. Olha isso aqui. Esse muro que está aqui é construído por Satanás, todo dia na nossa cabeça. É uma luta espiritual que você está vivendo. Você não está, e cristianismo não é um piquenique. Cristianismo é luta. Cristianismo é briga feia. Cristianismo é alguém querendo levar teu filho para o inferno, querendo destruir você, destruir tua casa, destruir teu trabalho, destruir tua saúde. E veja como ele é ardiloso. Você pensa que Satanás não tem as suas inteligências? Saiba que ele tem mais poder que o humano. Ele só não tem mais poder que o Senhor. Ele tem que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, até ele. Aleluia. Mas vamos supor que isso aqui seja você, aonde eu estou. Você está diante de uma situação, ou você está olhando para uma pessoa, o inimigo quer destruir sua vida e ele coloca um muro. Essa imagem que está aqui, gente, eu tenho aprendido com a mentoria espiritual que eu estou passando. Quando você olha para o outro lado, você olha através desse muro. Essa pessoa que está do lado de cá, você a verá distorcida. É como se esse muro, ou cada tijolo, ou cada pedra deste muro, deformasse a sua imagem mental. Olha os psicólogos que estão aqui, estão entendendo claramente, e você também, que Satanás interrompe no pensamento humano essas coisas. E é aí que quando você olha para o outro, você vê mágoa. Você se lembra das mágoas que ele causou em você, dos ressentimentos, daquele momento de ira. Você tem mais recordações, mais lembranças, você lembra das dores.
Você lembra do ódio que você sentiu, você lembra da tristeza que você teve, e você lembra das mentiras. Ora, quem vai estar do outro lado? Uma pessoa completa e absolutamente distorcida. E sua responsabilidade é destruir esse muro. E nós clamamos para que essa noite, pelo poder do Espírito Santo, este muro caia por terra agora. E seja qual for a sua situação, com quem for, que você não veja distorcido, que você não veja através dessas pedras, que você não veja através dessas mazelas, mas que o Senhor purifique a tua mente, purifique o teu coração, e que você veja alguém com os olhos e com a lente de Cristo. Eu estou enxergando bem vocês porque eu estou com uma lente aqui. Ou você acha que na minha idade eu ia ter visão perfeita? Quando você tem uma lente, ela ajusta a imagem. O nome da nossa lente é Jesus. E o desafio agora é você cambiar, trocar o pensamento. Você vai deixar de pensar e olhar para as pessoas como o diabo quer, e você vai começar a olhar para as pessoas como Deus quer, como Deus vê. Como é que Deus vê? Deus vê com amor, Deus vê com graça, Deus vê com misericórdia, Deus vê com carinho, Deus não vê com mágoa, Deus não vê com ressentimento, Deus não vê com más lembranças, Deus não vê com ira, Deus não vê com tristeza, Deus vê com alegria, Deus vê com bondade. Cambia agora, troca os teus pensamentos e pede ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que este muro do diabo na minha cabeça caia por terra. O que nós estamos pregando aqui é coisa muito séria. E Paulo diz: as armas de Deus destroem fortalezas. Isso são fortalezas. As fortalezas eram fortes, ficavam nos altos. Essa fortaleza que está na sua cabeça, a fortaleza, a muro que você construiu há muitos anos, e tem gente, irmãos e irmãs, que ainda coloca mais tijolo, e vai aumentando, mas hoje, pelo poder da palavra, desse evangelho e do Espírito de Deus, esse muro vai cair por terra. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Palavra afirmativa de vitória. Não é para me agradar que você vai falar isso não, você vai dizer para Deus agora, nesse momento de culto, nesse ato de adoração: eu vou destruir fortalezas com as armas de Deus, que são construídas ou foram construídas na minha cabeça. Eu vou destruir. Eu quero que você ore agora em voz alta, em nome de Jesus. Ora aí, ora, levanta a tua voz e ora: Senhor, eu vou destruir, em nome de Jesus, os meus pensamentos, aquilo que o diabo tem colocado para destruir minha vida, me acordado de noite com maus pensamentos, levando pensamentos de morte, vai cair agora. Pensamentos de depressão, pensamento de tristeza, pensamento de doença, vai cair agora. E agora eu troco, eu cambio, eu transformo, eu sofro uma metanoia pelo teu Espírito, e na minha cabeça agora, eu quero ver com os olhos de Jesus, com os olhos de Deus, os olhos da vitória, os olhos da cura, os olhos da saúde. Louvado seja no nome de Deus. Dr. Simon Kistemaker, falando sobre a mente, disse que são sistemas, muito parecido com alguma coisa que a gente tem ouvido sobre a psicologia cognitiva. Dr. Simon diz que são sistemas, esquemas forjados da infância, estruturas lógicas, estratégicas, que Satanás utiliza. Irmãos, por favor, pelo amor de Deus, entenda o que a gente está dizendo. Sistemas que vieram daquele abuso que você sofreu, daquela violência doméstica, daquela traição. Os esquemas são construídos e vão sendo construídos, e é exatamente nessa brecha humana que Satanás vai levando muros para nós. Ele vai dando pedras e você vai construindo muros, e muros mais altos, e vai transformando em muralhas, e você adoece.
Quando a carta aos Hebreus fala que nós temos que arrancar todas as raízes de amargura, porque se a gente não arrancar, elas brotam, e brotando perturbam a nós, e perturbam todos que estão ao nosso redor. É interessante que quando você está perturbado, você perturba o ambiente. Quando você está perturbado, quando eu estou perturbado, eu perturbo as pessoas que estão perto de mim, eu perturbo meu filho, eu perturbo a minha casa, eu perturbo os meus amigos, eu perturbo os pastores. Você tem que entender que há um poder espiritual para destruir esses esquemas, essas estruturas lógicas, essas estratégias. E esse poder é o poder das armas de Deus, com as quais você vai lutar, que estão na Bíblia, à sua disposição. Declare isso essa noite. Isso não é palavra afirmativa, isso não é pensamento positivo, isso é verdade. As armas de Deus vão destruir todas as fortalezas em nome de Jesus, mas há uma segunda coisa que Paulo diz que vão ser destruídas: os argumentos e pretensões satânicas, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Olha que interessante, vocês estão buscando a Deus? Estão buscando a Deus? Estão buscando a Deus? Satanás vai aprontar um argumento contrário. Hoje, gente, eu prego sobre fé, daqui a pouco eu estou sem fé. Eu prego, fico valente daqui, cheio do Espírito, sobre uma coisa, daqui a pouco Satanás coloca a contrapartida para você duvidar. A palavra argumentos no texto é a palavra logismos, que vem de logos. As armas espirituais destroem os logismos de Satanás. Eu quero que você entenda que Satanás é um ser inteligente. Ele tem um raciocínio lógico. Ele é capaz de tentar te convencer que Deus não existe. Ele tem reflexões, ele tem pensamentos, ele tem teses de doutorado. Todo esse logismo, todo esse raciocínio, toda essa filosofia, toda essa psicologia são contrárias aos valores de Deus, essas plantadas por Satanás, e você vai com as armas de Deus destruir os logismos do inferno. Todo argumento. Sabe como é que ele vai trabalhar essa noite? Não pensa que ele vai trabalhar, ele vai trabalhar. Aliás, ele não se cansa. Não deu certo uma estratégia, ele vai para outra. Ele vai falando com você ali no carro, na condução que você vai pegar, no Uber, sei lá onde. Ele vai falando, vai colocando dúvida naquilo que o pastor pregou, vai colocando contra-argumentações, vai te dando raciocínios lógicos, inteligentes. Ele vai tentando te mostrar para tirar a semente. Jesus disse que Satanás vem e rouba a semente do coração das pessoas. Ele vai começar a trabalhar logo depois dessa mensagem para tirar isso, mas em nome de Jesus Cristo, a semente vai germinar e vai dar fruto, é a 100 por 1 na tua vida. E nós vamos destruir os logismos, os sofismas de Satanás. Ele é tão audacioso que ele quer destruir a palavra de Deus. Mas as armas do Senhor, as armas do nosso Deus, elas destroem fortalezas, e elas destroem todo logismo, todo pensamento, toda lógica, todo muro que Satanás coloca na nossa vida. É isso que nós estamos pregando, é isso que você tem que entender. O Espírito Santo está fazendo uma obra na mente da igreja, na sua mente. Você que está adorando de casa ou adorando daqui, o Espírito Santo está trabalhando na sua igreja para mudar, para cambiar a nossa mente. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui fortalecidos. Não é possível. Não é possível que depois de 7 domingos, 7 mensagens, 7 horas de pregação, você não tenha melhorado. Se não melhorou nada é porque o trabalho do outro lado está sendo grande. Mas eu quero desafiar você, porque eu não vou parar não, viu? Eu não vou parar de pregar o Evangelho. Eu só paro morto, e só quem me mata é o Senhor. Qualquer pastor aqui só para morto. Qualquer um que subir nesse púlpito só para morto. A nossa vida está nas mãos do Senhor.
E nós vamos continuar pregando o evangelho e pregando a palavra. Então, se ele tirou a primeira mensagem, tirou a segunda, está tudo na internet, pode ver de novo. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, não tem problema, porque o Espírito vai continuar com a oitava, com a nona, com a 11ª, e vai o Espírito Santo, diz a Bíblia, eu estou na porta do teu coração, eu estou batendo, e aquele que abre a porta, ouve a minha voz, eu entro na sua casa, e eu faço um jantar, eu faço uma ceia com ele. Essa palavra não é para não crente, essa palavra é para nós. As armas de Deus, você quer lutar com que armas? As armas da carne ou as armas de Deus? Responde alto aí. Declara. Você vai lutar com armas da carne ou com as armas de Deus? Você vai lutar com padrões do mundo ou padrões de Deus? Então essas armas de Deus vão destruir fortalezas. Essas armas de Deus vão botar esse muro no chão. Essa semana você vai ficar sem muro. Aqueles que escreveram para o pastor dizendo: olha, a pomba trouxe no bico a folha da oliveira. Você vai dizer, você vai encher o Instagram da igreja, a página da igreja, diz assim: o Senhor está destruindo o meu muro. Tem outra coisa que essa arma faz. Essa arma de Deus leva pensamento cativo. E cativo o pensamento. Por isso que a minha tese, quando eu disse a você que não tem mente livre, agora entendeu? Ou você serve ao diabo ou serve a Deus. Ou a sua mente é de Deus ou é de Satanás. Infelizmente tem pessoas querendo buscar uma outra saída. Mas será que não tem aqui, pastor, um purgatóriozinho? Não. Não tem. Será que não tem uma sala de espera, o meio termo? Não tem. Você não pode servir a dois senhores. Ou a sua mente é de Deus, está com Deus, está em Cristo, ou a sua mente está no mal, nos padrões mundanos, carnais e humanos. Eu estava indo para um lugar hoje e encontrei uma pessoa, um morador aqui da região que trabalha por aqui, e perguntei sobre a vida de alguém. Alguém que a gente conhecia há muitos anos. Conhecia aquela pessoa, uma pessoa fiel a Deus, coração devoto, sincero, quebrantado. Conhecia aquela pessoa pegando dos seus bens e dando na obra de Deus. Conhecia aquela pessoa buscando santidade, conhecia aquela pessoa na escola bíblica, conhecia aquela pessoa dentro da minha classe de novos convertidos. E quando eu perguntei para aquela pessoa, ele disse: pastor, primeiro eu olhei bem para ele, ele olhou para mim e disse: pastor, primeira coisa que eu fiz depois de dar bom dia, perguntar: e a pessoa? Esse pastor está tão mal, a vida está destruída. Está tudo destruído na vida. Tudo destruído. Vocês estão vendo um gambá? É isso? Deixa ele. Ah, não, é uma criança, gente. Ah, menos mal. A criança o pai pega, o gambá ninguém ia chegar perto. Porque hoje, não sei se foi hoje de noite ou ontem, tinha um gambá enorme correndo em cima daqui do ar-condicionado. Olha que pontapé da sua perna aí. Cadê o pai da criança? Cadê o pai? O pai está levando o triunfo, não? Ou é um amigo? Porque o pai nessa hora, nesse momento, não quer pegar a criança. Não é meu filho, não. Esse eu não conheço, não. E não belisca a criança, não, hein? A criança não tem culpa de nada. Ela só veio aqui na frente porque alguém deixou. Deus abençoe. Deixa ela correr na casa do Senhor. Ainda bem que não é o gambá. Se fosse um gambá, acabou a pregação. Mas como é criança, eu continuo. Continua ou não? Então tem que levar o pensamento cativo a Cristo. Não tem opção. Levar cativo. E eu fui ver essa palavra aqui na Bíblia, está no gerúndio. Sabe o que significa? Eu estou levando. É um processo. A vitória está acontecendo. O Senhor está trabalhando.
Eu sei que o Senhor está trabalhando, você é capaz de dizer: Deus está trabalhando na minha vida, Deus começou uma obra, eu tenho sentido a obra de Deus, eu tenho sentido a mão de Deus, eu tenho sentido o Espírito Santo de Deus, eu tenho sentido mais oração na minha vida, efeitos maiores na minha vida, mais palavra de Deus. Você pode dizer isso a Deus. Subjuga teus pensamentos a Cristo, traz cativo teus pensamentos, e diz assim: a partir de agora, quem governa é o Senhor, eu não tenho escolha. Ou os meus pensamentos estão aprisionados no diabo, ou estão aprisionados em Cristo. Quando eu falei para aquele senhor sobre essa pessoa, e ele contou a história dela, ela tomou uma decisão de entregar sua cabeça para Satanás. Que palavra dura, pastores, que palavra forte, mas é isso. Eu não tenho como amansar o evangelho, eu não tenho como dourar a pílula, eu não tenho como disfarçar. Ou você coloca a tua cabeça na mão de Cristo ou na mão do diabo. Eu me lembro o dia que eu comecei a vê-la colocar a mão na cabeça do diabo, a cabeça nas mãos do diabo. As coisas vão acontecendo, mas você, em nome do Senhor, vai colocar teu pensamento, tua cabeça nas mãos de Jesus. A nossa mente está presa, mas quando ela está presa em Cristo, é aí que somos livres. A verdadeira liberdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você coloca o teu pensamento, subjuga Cristo, coloca em Cristo, debaixo de Cristo, então você é uma pessoa livre. Mas quando você está pensando como o mal, junto com o mal, com a sua carne, você é um prisioneiro da morte. Mas nessa noite, na 7ª palavra sobre os pensamentos, nós vamos tomar a decisão de usar as armas de Deus. Vamos derrubar fortalezas, vamos levar o pensamento cativo a Cristo, e vamos levar a Ele o combate com a boa armadura de Deus. Ou você se mantém, e você vai saber essa semana, se você está se mantendo ou está pensando como o diabo, ou como o diabo gosta, ou como o diabo manda, ou se você está pensando como o Senhor. Eu vou terminar lembrando a vocês de uma mente, de um personagem da Bíblia, que foi totalmente escravizado. Nós não temos nem o nome dele na Bíblia, nós temos uma identificação pela aldeia. Chamavam esse homem de Gadareno. Ele deu tanto lugar e ele entregou tanto a mente dele que o inimigo tomou tudo dele, tudo. O inimigo quer isso. Esse é um dos maiores exemplos da Bíblia, que o inimigo toma tudo. Ele tomou qualquer centavo dele, ele tomou a saúde dele, ele tomou as roupas dele, ele tomou a família dele, ele tomou tudo. Ele morava no cemitério da cidade. Que humilhante. Ele possui totalmente a mente daquele homem, o aprisiona na escuridão, sem paz e atormentado. Mas um dia ele se encontra com Nazareno. Ah, Senhor, era-lhe necessário passar. Ele vai e entra, chegando num lugar chamado Decápolis. Decápolis porque tinha 10 polis, pequenas cidades. Fora das 10 cidades, um cemitério, casa do homem. Estou falando de um ser humano. O povo da cidade disse: não se aproxima não, Senhor. Nós já tentamos de tudo com esse homem.
Não tem gente assim, que a gente tenta de tudo? Quando a gente tenta de tudo, entrega para Jesus. Você não dá jeito não, hein? Você não dá jeito não. A gente tentou, nós já amarramos esse cara com corrente, ele arrebenta as correntes. Ele pega a pedra do chão e corta o corpo. Olha o que Satanás faz quando domina a mente de uma pessoa. Eu posso contextualizar, jovens? Ele pega um monte de remédios e joga dentro da garganta para se matar. Ele quer tirar a vida, ele não tem qualquer vontade de viver. Porque a mente dele está totalmente tomada. E às vezes a doença pela qual ele está passando não brotou apenas de um problema fisiológico, de neurotransmissores, brotou de uma opressão, brotou de uma atuação satânica. Senhor, deixa esse cara para lá, ele mora no cemitério, a mente dele é obnubilada, a mente dele é totalmente tomada, ele arrebenta correntes, ele tem uma força descomunal, Senhor. Ele está possuído, é uma legião, são 7.000 demônios, sei lá quantos, mas a esses o Senhor vai, o Senhor quer mudar a mente, a sua, a dele e a de todos nós, e quando Jesus chega perto, ele tem que se dobrar, porque Satanás tem que se dobrar, esse que coloca muro na tua cabeça tem que se dobrar, quando a tua mente for cheia de Cristo, for cheia do Evangelho, for cheia de esperança, for cheia do Senhor, ele se dobra. E diz assim para o Rei dos Reis, Cordeiro de Deus: não manda a gente embora daqui não, deixa a gente entrar nos porcos. E eles entram, aquela legião entram em 2.000 porcos. Olha quanto demônio, porque demônio não tem corpo. Por isso que se apodera de corpos. E ele não pode fazer o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo tem um corpo, é a igreja. Nós somos o corpo. Olha aqui os corpos do Espírito Santo, olha aí. Tem uns que são catedrais de Deus, outros são capelinhas, mas é todo mundo. É todo mundo, cara. Meu irmão, olha aí, o diabo não tem corpo. E ele fica tentando buscar casa vazia, ele fica tentando buscar mente vazia. Mente vazia, oficina do diabo, versículo, não é nada, não está na Bíblia, mas devia, ou podia. Ele fica tentando, e ele viu Jesus, ele se ajoelhou, e basta uma palavra do Salvador, para que toda a muralha do inferno caia por terra. E aquele homem foi liberto e toda a cidade ficou atônita. Agora tem 3 palavras que me impressionam sobre a vida deste gadareno transformado. Quando o povo olhou para ele, ele estava assentado, vestido em perfeito juízo. Olha que interessante. Uma pessoa extremamente ansiosa, ela não senta. Ela fala no telefone andando. Conhece gente assim? Ela faz as coisas fazendo outra coisa. Ansiedade tomou conta em grau elevadíssimo. Perturba a mente. Ele está sentado, sinal de paz. Aquele esgotamento saiu, aquele peso, aquela agitação. Ele está sentado e ele está, segundo, ele está vestido. Isto é, ele está ordenado, ele está arrumado, ele está valorizado. Ele não era mais aquele homem nu do cemitério maluco, que matava, machucava, não, que se cortava. Ele está vestido como uma pessoa normal, como um membro de Decápolis, daquela cidade. Ele está vestido, e diz a palavra, em profundo equilíbrio. Ele está em perfeito juízo. Quanta gente, pastora Roberta, não está em perfeito juízo, não é no celebrando e nem no congresso de espiritualidade não,
aí na igreja, não vive paz em casa, no trabalho, no carro, com ninguém, não tem cuidado consigo, não tem visão de paz, não tem alegria, só tem desequilíbrio. Mas aquele homem, quando Jesus vem, quando Jesus toca, quando Jesus abençoa, quando Jesus liberta, quando Jesus salva, quando Jesus sara, a gente fica sentado em paz, vestido, aprontado, organizado, valorizado, em total juízo. Que Deus bom. Coloca a tua cabeça na mão dele. Eu dei um exemplo extremo de alguém que Satanás bagunçou. Se você deixar, ele vai colocando pedra no teu muro, tijolo, pensamento, e vai te enlouquecer, e você não vai crer mais. Você acha que eu não penso que pode ter alguém pensando assim: pastor está esquisito, está botando as pessoas para orar? Tem crente que fala isso. Eu estou com medo de ir na igreja, o pessoal está orando. Está com medo? Não tenha medo do mover do Espírito, nem de Deus. Tenha medo daquele que pode te fazer mal. E entrega ao Senhor, e Ele te fortalecerá, te dará coragem e te dará vitória. Leva o teu pensamento cativo, entrega a cabeça na mão de Jesus. Não deixe Ele fazer tua cabeça, não. Entrega a tua cabeça na mão de Jesus. Leve o pensamento cativo. Eu não quero que a minha cabeça seja prisioneira de Satanás. Ela está cativa a Cristo. E a Bíblia diz, eu vou terminar, quando a mente de uma pessoa está cativa em Cristo, ela é obediente. Ela só faz o que Deus quer. Ela tem prazer no que Deus quer. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e ore. Deus falou contigo essa noite. Você que está em casa ou aqui na casa de oração, Deus falou contigo. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar por quem quer. Nós vamos orar por gente que está precisando ter a mente transformada. Pode vir para cá, pastores. Recepção, fica aqui com a gente. Pessoas de oração, estão todas preparadas. Olha, se você quer, essas pessoas só estão aqui como você, elas não são melhores que você, não. Não são melhores em coisa nenhuma. Eu sou mais pecador que você. Mas elas estão aqui para ajudar você. Que diz assim: eu quero ajuda, eu quero que alguém clame pela minha mente, eu quero sofrer uma metanoia, eu quero tirar esses muros, esse pensamento que Satanás introduziu, que me faz perder a visão da vida, a alegria da vida, que me acorrenta, que me faz olhar o outro com ódio, com mágoa, com ressentimento. Eu quero que isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Se você quer isso, sai do seu lugar agora. Tem um monte de gente aqui, não precisa escolher não, porque quem vai transformar é o Espírito Santo. Eles só vão orar. Pode sair do seu lugar, pode vir, venha para frente de um deles, eles vão clamar por você. Não precisam saber seu nome, não precisam saber seu problema, nada disso. Nós não vamos cantar agora, nós só vamos ouvir o musical. Daqui a pouco nós vamos cantar, mas para que eles possam falar no ouvido, fala no ouvido dessas pessoas, para que elas escutem. Clama. Você que precisa, você vai encontrar uma pessoa, daqui a pouco vai vagar alguém, você vai chegar e você vai colocar a tua mente. Vocês que estão aí, igreja, deem suporte aqui. Quem não quer vir aqui vai dar suporte. Levanta a sua mão e bota a mão para frente. Ora por essas pessoas, ora pelos intercessores, que muros vão cair agora em nome de Jesus. Muros que têm 20 anos vão cair agora, muros de 30 anos vão cair agora, muros de ontem vão cair agora. Clamem pelos intercessores, para que seja um cano de Deus. Venha você, não tenha vergonha, não tenha medo. Você que nos visita pode vir também. Você que está em casa, clame ao Senhor. Leve o seu pensamento a Cristo, leve o seu pensamento cativo ao Senhor.
Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Igreja, levanta a sua voz e ora, 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 ora. Deus está falando com você para vir, venha. Deus quer em você um coração quebrantado, um espírito contrito, de humildade. Você às vezes não vem por falta de humildade. Vem e coloca a tua cabeça, pede, ora pela minha cabeça. Ele vai orar, você não precisa dizer nada, não precisa contar teu problema, não precisa dizer nem teu nome. O Senhor sabe, antes que haja uma palavra na minha boca, antes que haja uma palavra na minha boca. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Isso. Clama, porque tem gente sendo liberta, eu creio nisso. Tem gente que está destruindo muros de muitos anos. Você vai ver que você vai chegar na sua casa, você vai ver aquela pessoa diferente. Você vai chegar no trabalho, aquela pessoa vai ser diferente, porque o muro caiu, o muro de pedras, o muro que Satanás construiu, vai cair agora. Você vai levar teu pensamento cativo a Cristo, cativo. Pede ao Senhor, Senhor, liberta meu pensamento. Eu não quero pensar as coisas que o diabo quer, eu não quero pensar segundo a carne, segundo a mentira. Repreendido está nessa noite toda falsidade, todo espírito de mentira. Que não haja mentira na sua vida. Que você viva coerência, verdade. Pede a Deus, Senhor, eu quero levar o meu pensamento cativo a Jesus Cristo e não a Satanás. Aleluia, aleluia. Vocês que estão aí nos bancos com as mãos levantadas, orem, orem, orem. Não percam tempo, orem, orem, orem. Igreja do Senhor, Deus está promovendo nessa noite. Onde está o Espírito Santo, está havendo poder, graça, manifestação do Senhor. Você que está em casa, receba, receba. Deus está agindo em você. Arrependa-se dos seus pecados, coloque a sua vida diante dEle. Entregue a sua cabeça a Ele, entregue o seu pensamento cativo a Jesus, e você vai obedecer. Quem tem pensamento cativo em Cristo, vai ser uma pessoa obediente, não vai cair nas garras da carne e do diabo. Aleluia. Quanta gente, isso meus irmãos, isso minhas irmãs, louvado seja, tem até visitante, graças a Deus. Deus está operando, é para isso que estamos aqui. Isso não é apenas um encontro de crente, isso é o lugar da manifestação poderosa do Espírito de Deus, que está sussurrando na tua mente: você é vitorioso, vitorioso. Se você está na congregação, não precisa tocar no outro, vira para o lado, coloca a mão para cima sobre a vida do teu irmão, é a direita e a esquerda, ora por ele, ora, 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 ora por essa pessoa, ora. Opera, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Onde é o Espírito de Deus, a libertação de mente. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glorifica, Deus habita no meio dos louvores. Com armas de fé. Declara isso. E nada irá impedir enquanto adoramos. Em
Ó Senhor, nós o aleluia. adoramos. Declara. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. Nada irá impedir. Nada vai impedir. Nada irá me impedir. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Te adorarei. Muralhas vão estremecer. Vai cair, vai cair. Cadeias irão se mover enquanto vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, Proclama. que vem ao vitorioso és. Priscila, eu pensei, me escuta, eu pensei que a pregação tinha acabado até eu ouvir uma coisa ali. E eu tenho que dizer, porque é Bíblia, que tem pessoas que devem estar assim: pastor, estou cansado, eu estou cansado dessa briga, eu corro para o meu quarto e amanhã ele me ataca. Deixa eu ler uma coisa que Deus mandou te entregar. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Vão cercar o nosso acampamento, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo
que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite e destruídos para sempre. É só por um pouco de tempo. É só por um pouco de tempo. Ele será destruído. E você vai terminar esse culto cantando isso de novo. Mas tem que ser com toda a alma, com toda a mente. E eu sei que essa noite aqui está declarado. Está declarado. Muros caíram aqui essa noite. Muralhas caíram aqui. Pensamentos de Satanás que destruíam você anos a fio, não destruirão mais. Você levou sua mente cativa ao Senhor Jesus, e agora você é livre, e você vai pensar os pensamentos de Deus, você vai pensar o que quiser pensar, porque o Senhor da tua cabeça é Jesus de Nazaré. Vamos cantar de novo e vamos terminar esse culto com alegria. Vai para a tua casa cheio de graça. Toda essa festinha dele é por um pouco de tempo. Está destruído, desesperado. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não vais ser atingido. Eu sou teu Deus. Estarei contigo por onde quer que fores. Não te deixarei um dia sequer. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Lutamos com armas de fé. Essas são as nossas armas. E nada irá impedir enquanto adoramos. Quando a gente adora, Deus se manifesta. Em meio às tribulações, É só um pouco de tempo. o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és. Diz isso e declara. Os reinos vêm e vão. Teu trono é do Nazareno. Teu nome imutável é. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. O inferno não prevaleceu. Ele vai morrer. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Oh Deus. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és da tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono é majestade. Teu nome imutável é. Glória a Deus, como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus, nós proclamamos poderoso
oração é alimento. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar. Aleluia. 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 Basta somente esperar o que Deus quando Ele estende suas mãos, é hora.
acompanhe. Vá em paz, meu querido, que você tenha uma semana abençoada e blindada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia.